Sucesso. Sucesso. Como definirias sucesso? O sucesso está normalmente associado a riqueza, influência, fama, pelo menos pelas listas das pessoas mais bem-sucedidas que temos online. Este é o tipo de ideia que as pessoas têm acerca de sucesso. O sucesso parece estar associado ao prazer e ao desejo pessoal, de preferência imediato e concreto, associado a bem-estar, a desejos que são concretizados. O sucesso está também associado ao que os outros esperam de nós. Tantas vezes são as expectativas sociais ou familiares que definem o sucesso, questões de validação ou de vergonha social. Pergunto-te hoje, consideras-te uma pessoa bem-sucedida? Porquê? Nós cristãos vivemos neste mundo e reconhecemos que somos suscetíveis a várias tentações. Também nós sentimos a pressão de sermos bem-sucedidos. Também nós somos tentados a buscar aquilo que nos dá prazer. Também nós sentimos a pressão de querer que os outros nos aceitem, daquilo que os outros dizem de nós ou da forma como nos avaliam. Pensem, por exemplo, nas redes sociais onde parece que existe uma guerra permanente de aparências e mundos fictícios. Como cristãos, também nós passamos por momentos de encorajamento, mas também momentos de desilusão. Momentos de grande ânimo, onde parece que somos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos, onde Deus parece estar presente de uma forma clara, onde tudo parece fazer sentido. Mas a verdade é que também experimentamos momentos de grande desânimo e de tristeza, onde Deus parece estar longe e onde nada parece fazer sentido. E normalmente estes períodos de desânimo coincidem com determinadas circunstâncias onde a nossa fé é testada. Seja a perda de trabalho, uma doença grave, a morte inesperada de alguém que amamos. Temos estudado a carta de Paulo aos Efésios e convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E o autor desta carta apresenta-se, vejam logo no versículo 1 do capítulo 1, logo no início desta carta, ele apresenta-se desta forma: apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Apresenta-se como um homem com um ofício e uma missão que foram dadas pelo próprio Deus. Um homem que Deus comissionou pessoalmente com esta missão. E até este momento na carta, nós estamos agora no capítulo 3, Paulo está a apresentar o plano, um plano que é eterno, o plano do próprio Deus. E falo da forma mais elevada e abrangente que possamos imaginar. Ele lembra os cristãos em Éfeso que o plano de Deus é universal, que Ele está a restaurar todas as coisas, seja visíveis ou invisíveis. Vejam o versículo 9 e 10, logo no capítulo 1. Quando lemos: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E ele escreve acerca do Cristo, do Messias, o Senhor Jesus. Ele fala acerca deste, de quem ele é um apóstolo, este que ressuscitou dos mortos, que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele representa o próprio Deus, que é Criador e Senhor sobre todas as coisas. Vejam os versículos 19 a 21, quando ele está a orar por esta igreja e pede que eles possam conhecer, diz o versículo 19, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
Mas no meio desta linguagem elevada, este mesmo homem que diz ter sido enviado da parte de Deus está a escrever esta mesma carta da prisão. Ele está preso em Roma. O homem que diz falar em nome de Deus e fala acerca do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que está a restaurar todo o cosmos, está a escrever estas coisas algemado numa prisão na capital do Império Romano. Este mesmo homem que já tinha escrito a outras igrejas e que, por exemplo, numa dessas cartas ele fala das dificuldades da sua vida e do seu ministério. Ouçam estas palavras que nós lemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 24 a 28, quando ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Esta não parece a descrição de um homem bem-sucedido. É no meio deste aparente paradoxo que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Éfeso e os exorta com estas palavras. Efésios capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 a 13. É no meio deste contexto, é no meio desta mensagem gloriosa de que Deus está a restaurar todas as coisas, de que o poder de Deus está a agir, mas ao mesmo tempo de um homem que está preso, de um homem que durante todo o seu ministério, a que o próprio Deus o chamou, passou por prisões e sofrimento e perseguição e toda a sorte de dor. E ele escreve estas palavras que nós lemos em Efésios 3, 1 a 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo deseja encorajar os cristãos em Éfeso, porque, segundo ele mesmo diz, o seu sofrimento é o cumprimento da missão que Deus lhe deu em favor deles. Ou seja, o seu sofrimento é o meio pelo qual Deus está a cumprir o seu plano. O seu sofrimento é o meio pelo qual Deus demonstra a sua sabedoria. E o seu sofrimento é o meio pelo qual eles são salvos. Paulo conclui com esta exortação. Notem mais uma vez o versículo 13.
Portanto, vos peço, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Este é o propósito simples destes 13 versículos. Paulo deseja que eles consigam reconhecer que o seu sofrimento é parte do plano de Deus no cumprimento da sua missão. Que o seu sofrimento não é algo estranho ou inesperado, mas que é inerente e necessário no ministério que Deus lhe deu. E com base no seu encorajamento, o apóstolo deseja que eles saibam duas coisas. Número 1, o mistério. Número 2, o ministério. Número 1, o mistério. Vejam os versículos 2 a 7. Esta palavra que ocorre 3 vezes no texto que nós acabamos de ler. Vejam o versículo 3, versículo 4 e depois o versículo 9. E o que é que significa na nossa linguagem, em português? A palavra mistério refere-se àquilo que é desconhecido ou aquilo que está fora da possibilidade de ser conhecido, certo? Se é algo que é misterioso, é porque é algo que está oculto, não se pode conhecer, não se sabe, certo? Aquela pessoa é um mistério para mim. Ou quando as pessoas dizem que a religião trata de coisas misteriosas. O conceito de mistério, neste sentido, como algo desconhecido, também está presente na Bíblia. Na verdade, os seres humanos não podem compreender Deus. Nós podemos conhecer Deus, mas não podemos compreendê-lo em tudo aquilo que Ele é. Nós podemos conhecê-lo, porque nós podemos conhecer Deus através das coisas que Ele criou. Se existe uma criação, existe um Criador. Nós podemos conhecê-lo porque Ele se revelou a nós e revelou-se de forma perfeita no seu Filho Jesus. Revelou-se através da sua palavra e é por isso que a lemos e queremos conhecê-la e queremos recebê-la porque sabemos que é a palavra do próprio Deus. Ele dá-se a conhecer a nós, mas não o podemos compreender porque Deus está acima da nossa compreensão. Nesse sentido, Deus é um mistério para nós. Os planos e os pensamentos de Deus são também misteriosos para os seres humanos e a não ser que sejam revelados a nós, não é possível conhecê-los. Mas agora notem que no Novo Testamento a palavra mistério ganha uma nova conotação. No Novo Testamento esta palavra é usada 28 vezes. Nesta mesma carta, na carta aos Efésios, ela ocorre 6 vezes, o que significa que este livro é o livro que contém mais referências a esta palavra de todo o Novo Testamento. E destas 6 vezes, metade dessas vezes são utilizadas nestes 13 versículos. O que faz deste texto a maior concentração desta palavra mistério em todo o Novo Testamento. E é nesta passagem que Paulo define o que é que esta palavra mistério significa, da forma como ele está a usá-la. Vejam os versículos 4 e 5. Ele diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Uma linguagem muito parecida à que Paulo usou na carta que escreveu aos Colossenses. Quando nós lemos em Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo é um mordomo do mistério de Cristo. O que é que isto significa? Significa que embora na linguagem como um mistério significa aquilo que está escondido ou um segredo, algo que nós não podemos conhecer, no Novo Testamento ele refere-se a algo que foi revelado em Cristo. Ou antes, que o mistério de Cristo é algo que, não sendo conhecido anteriormente, e portanto era um mistério, estava oculto nos seus detalhes. Agora, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é dado a conhecer de forma completa. E por isso Paulo é um mordomo ou um administrador, no sentido em que ele anuncia este mistério. Ele não é um guardião no sentido de manter as coisas escondidas, certo? Não é aquele tipo de administrador que procura manter o cofre bem fechado para que ninguém tenha acesso a ele. Antes, pelo contrário, ele é um mordomo no sentido em que ele tem a missão de dar a conhecer esta mensagem, dar a conhecer este mistério. E que mistério é este que Paulo quer dar a conhecer? Vejam o versículo 6. A saber, que os gentios, ou seja, os não-judeus, são
co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mistério que Paulo fala, o mistério de Cristo é o Evangelho. São as boas novas de salvação. É o Evangelho que completamente transformou a vida daquelas pessoas e que lhes deu uma nova identidade. É o mistério que Paulo já tinha dado a conhecer dos versículos 11 a 22, como vimos na semana passada, que eles deviam constantemente lembrar. Vejam os versículos 11 a 13 do capítulo 2, quando ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vejam os versículos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Este é o mistério que Paulo anuncia. O mistério que eles ouviram, o mistério que eles creram, o mistério que eles receberam. O mistério que lhes deu uma nova vida e os transformou em novas pessoas. O mistério que é a sua esperança, o mistério que é a razão da sua existência, o mistério que lhes dá acesso a Deus. O mistério é o próprio Cristo. Deus feito homem para a sua salvação. Deus encarnado que se humilhou e morreu na cruz para perdão dos seus pecados. Este é o mistério que Paulo anuncia e do qual eles já fazem parte pela fé no Senhor Jesus. E se por acaso estás aqui e não és cristão, nunca ouviste falar deste Evangelho, entende que é por isso que os cristãos estão sempre a falar de Jesus. Porque Jesus é o poder de Deus para a salvação. Porque sabemos que somos pecadores. Porque sabemos que estamos condenados perante Deus. Mas sabemos também que o Filho de Deus, Deus com o Pai eternamente, se tornou como um de nós, para morrer naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E é por isso que falamos sempre acerca de Jesus. É por isso que em todos os nossos cultos e na nossa vida, nós estamos sempre dispostos a partilhar este Evangelho, estas boas notícias. É por isso que continuamos a pedir, é por isso que continuamos a interceder, é por isso que continuamos a anunciar e a chamar as pessoas a arrependerem-se dos seus pecados e a colocarem a sua fé no Senhor Jesus. É este mistério que Paulo serve. E o mistério de Cristo é também o ministério de Paulo. Ponto número 2. O ministério. Vejam os versículos 8 a 12. Paulo diz que é um servo. Aliás, ele já o tinha dito, vejam o versículo 7, quando ele diz: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo é um mordomo, vejam o versículo 2 ainda, deste capítulo, quando ele diz: se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E aqui a palavra dispensação talvez não seja a melhor tradução para os nossos dias, porque não é uma palavra que nós utilizamos muito. Aqui é a ideia de administração, de responsabilidade. Atenção que dispensação é uma boa palavra, mas é uma palavra que já não usamos, certo? É aquele que dispensa, é aquele que tem a responsabilidade de guardar a dispensa, certo? E, portanto, é a responsabilidade de gestão e de mordomia. Naquele tempo as famílias abastadas tinham a prática de ter um mordomo para gerir toda a casa. A palavra aqui usada significa essa tarefa de mordomo ou de administrador. A Paulo foi-lhe confiada uma missão. E como apóstolo, como aquele que foi enviado por Deus, ele é um mordomo. Ele não tem uma propriedade ou um projeto próprio. Como mordomo, ele é guardião e gestor de uma propriedade e de um projeto que não são seus, são de Deus. Mas notem ao mesmo tempo a ironia na linguagem de Paulo. O que é que ele diz de si próprio? Vejam o versículo 1. Ele diz que é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele é prisioneiro de quem mesmo?
Ele que está preso numa prisão romana? Paulo vê a sua situação como prisioneiro das autoridades romanas de acordo com o plano de Deus e como consequência do seu serviço ao seu Mestre e Senhor, Cristo. Paulo está preso em Roma na condição de apóstolo de Cristo. Em última instância, ele pertence a Cristo, não pertence a César. É o plano de Deus em Cristo que está a ser cumprido e que Paulo vê a ser cumprido. Em última instância, não é César que reina sobre a sua vida. Embora lhe seja dada uma pequena autoridade, embora lhe seja dada a capacidade de restringir a liberdade física de Paulo, o Senhor Jesus é que é o Senhor da sua vida. E não apenas da sua vida, mas Rei sobre todas as coisas. É isto que Paulo vê. Paulo está preso, Paulo está literalmente algemado na sua cela, mas quando ele escreve, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. É a este Senhor que eu sirvo. Este é que é o Rei de todas as coisas. Paulo vê a sua prisão como parte do seu ministério, não como um obstáculo. Ele sabe que o Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Paulo sabe também que o seu sofrimento é parte integrante do seu ministério. Sabem, Paulo aprendeu aquilo que o Senhor Jesus disse que ele iria aprender. Lembram-se quando o Senhor Jesus se encontra com Paulo naquela estrada para Damasco? Quando Paulo ia a perseguir os cristãos e que Jesus se encontra com ele e pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Certo? E depois ele pede a um discípulo que vá ter com Paulo. Paulo está numa casa. Depois desse episódio, Paulo está cego. E Deus diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor a este discípulo para orar por Paulo, quando lhe diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esta missão, que inclui o seu sofrimento, foi-lhe dada, notem, como diz neste texto, pela graça de Deus. Versículos 2 e 7. Foi-lhe conferida, não foi ele que mereceu, foi algo que lhe foi dado. Na verdade, diz Paulo no versículo 8 e 9, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Paulo, que exorta e que tinha exortado os efésios a lembrarem-se de quem eles eram e de quem eles são em Cristo, é alguém que faz o mesmo exercício para si próprio. Paulo não esquece que tinha sido perseguidor da igreja. Paulo não esquece que tinha perseguido o Senhor Jesus. Quando Paulo aqui diz, a mim, o mínimo de todos os santos, não entendam como uma hipérbole, mas sim a consciência clara de um homem que não esquece quem foi. Mas foi exatamente a este homem, antes um perseguidor da igreja, que foi dada a responsabilidade de anunciar o Evangelho entre os gentios, de fazer conhecido este mistério que foi cumprido na pessoa de Cristo. E é por Cristo e para anunciar a Cristo que ele faz o que faz. Ele tem uma missão na sua vida. E a sua missão é anunciar o Senhor Jesus e a sua salvação. Entendem? Paulo conhece bem a sua missão. Paulo sabe quem Deus é. Paulo conhece o seu Senhor Jesus. Paulo sabe bem a esperança que tem nele. E Paulo sabe a missão que lhe foi confiada. E esta missão tem um propósito final. Vejam o versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Não nos vamos deter hoje muito nestes versículos, porque será a base da próxima pregação, mas notem bem qual é o objetivo final do plano de Deus e, por consequência, do ministério de Paulo. Na sua prisão, nos seus sofrimentos, aquilo que Paulo vê é Deus a cumprir o seu plano universal na igreja.
Mas aquilo que eu desejo que os irmãos notem é o discernimento espiritual que o apóstolo tem. Pensem no Império Romano. Pensem na sua dimensão. O Império Romano era basicamente o mundo conhecido naquela altura. Pensem no grande Império Romano. E agora pensem na dimensão da igreja nos tempos do apóstolo Paulo. O que era a igreja de Cristo naquela altura? Era um punhado de pessoas espalhadas pelo Império Romano em algumas cidades. Era o que a igreja era em comparação com o Império Romano. A igreja era pequena, frágil, nada aos olhos do mundo. E é essa igreja que Paulo diz que é a manifestação da sabedoria de Deus. E sabem porquê, irmãos? Porque a igreja é o povo de todas as nações, unidos numa mesma fé e esperança, unidos no mesmo Deus e Senhor, unidos como um só corpo, um povo, uma família, um templo, tal como ele já tinha dito no capítulo 2. A igreja é a sabedoria de Deus para com os homens. É na igreja que estão reunidos todos aqueles que foram salvos por Deus em Cristo Jesus. São os efeitos daquilo que o Senhor Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição. Ainda hoje, meus irmãos, com todas as suas limitações, com todo o seu pecado, divisões e até conflitos, continua a ser ainda hoje, na igreja, representada de forma visível em igrejas locais como esta, que Deus continua a manifestar a sua sabedoria. Queridos irmãos, quando nos reunimos, quando os irmãos pensam na primeira Igreja Batista de Lisboa, o que é que pensam? O que é que veem? Aos olhos do mundo, o que é a primeira Igreja Batista de Lisboa? Meus irmãos, nesta cidade nós somos como uma migalha. Somos como um grão de areia. Esta igreja tem 56 membros. O que é que isso significa numa cidade com 3 milhões? Mesmo que juntássemos todas as igrejas evangélicas verdadeiras, que professam o verdadeiro evangelho, quem somos? Não somos ninguém em nós próprios, mas somos tudo em Cristo. Somos a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Somos aqueles que Deus salvou pelo seu poder, através do seu Filho Jesus. É exatamente por isso que Paulo diz no versículo 13: peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque são a vossa glória. As tribulações, diz Paulo, as suas tribulações são a razão da sua salvação. De uma forma muito material, muito clara, são o meio pelo qual eles ouviram o Evangelho, são o meio pelo qual Deus usou para que eles agora façam parte do povo de Deus. As suas tribulações são parte da sabedoria de Deus no cumprimento do seu plano. Se passado 2000 anos nós estamos aqui reunidos, foi porque muitos irmãos e muitas irmãs ao longo da história sofreram para que este mesmo Evangelho pudesse ser anunciado. É verdade que no nosso país nós vivemos, graças a Deus, agradecemos muito a Deus por isso, esta paz, esta liberdade de nos podermos reunir. Mas ainda hoje oramos pelos nossos irmãos no Irão que não têm a mesma liberdade que nós. Mas de uma forma ou de outra, Deus continua a edificar a sua igreja. É através de, independentemente das circunstâncias, é através da igreja que Deus continua a mostrar a sua sabedoria. Que Deus continua a salvar pessoas de todas as nações, todas as línguas. Peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque são a vossa glória. Diz Paulo, as suas tribulações são parte da sabedoria de Deus no cumprimento do seu plano. Vem-nos à memória as palavras do mesmo apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 1, 18 a 25, quando ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Meus queridos irmãos, o sucesso é a realização ou a concretização de um objetivo ou de um fim. O sucesso está, por isso, dependente daquilo que são os nossos objetivos na nossa vida, das expectativas que nós queremos ver cumpridas. E o objetivo de Paulo era cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. A missão de Paulo era a glória de Deus. O desejo de Paulo, onde estava o seu sucesso, era fazer o Senhor Jesus conhecido. A missão de Paulo era anunciar o Evangelho. O que é que o mundo via? Via um homem preso, um fracasso, algemado, derrotado. O que é que Paulo quer que eles vejam? Paulo quer que eles vejam Deus a cumprir o seu plano, na sua vida e na igreja, através e no meio dos seus sofrimentos. E mais uma vez, versículo 13, Paulo exorta-os: peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Foi no meio e através do sofrimento de Paulo que os efésios chegaram à fé. Para Paulo, Deus não está a cumprir o seu plano apesar das suas circunstâncias. Aquilo que Paulo está a querer dizer é que Deus está a cumprir o seu plano no meio das suas circunstâncias, através das suas circunstâncias. Vejam o versículo 11. O plano de Deus é um plano eterno. Quando diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E no plano de Deus, porque Ele é soberano, as circunstâncias não são obstáculos. São um meio através do qual Deus cumpre o seu plano. Entenda, irmãos. O apóstolo Paulo não está mais do que a seguir as pisadas do seu Senhor, de Cristo. Ele sabe que o sofrimento e a cruz de Cristo não foram apenas o meio pelo qual Deus agiu. A cruz de Cristo foi sim o plano de Deus para a salvação do mundo. Foi naquela cruz que Jesus pagou o preço dos pecados do seu povo. Foi na loucura e na fraqueza da cruz que Cristo derrotou o pecado e a morte. Entenda, irmãos, a cruz de Cristo é a nossa glória. Porque foi naquela cruz sangrenta que os nossos pecados foram perdoados. Da mesma maneira, para o cristão, o nosso sucesso não pode estar dependente das circunstâncias da nossa vida. O nosso sucesso está simplesmente dependente daquilo que nós esperamos, daquilo que nós mais desejamos. As circunstâncias da tua vida, incluindo o teu sofrimento, são parte do plano de Deus para a nossa salvação. Como lemos em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Notem o que Paulo diz. Paulo não diz apenas que Deus vai trazer algo de bom no meio do nosso sofrimento. Paulo diz sim que todas as coisas são parte do plano eterno de Deus. É nas tuas circunstâncias que Deus está a cumprir o seu plano. É nas tuas circunstâncias, no meio do teu sofrimento, que Deus está a moldar-te à imagem do Senhor Jesus.
As circunstâncias fazem parte desse plano, mesmo quando nós não o conseguimos compreender. Notem, irmãos, os pensamentos e os planos de Deus estão muito acima da nossa compreensão. E o facto de nós não compreendermos uma determinada circunstância da nossa vida não significa que no plano de Deus essa circunstância não tenha um propósito. Confia no Senhor Jesus. Confia no teu Deus, que não apenas é soberano, mas que é bom. Confia no teu Deus, que enviou o seu único filho para morrer no teu lugar. Queridos irmãos, se o nosso Deus entregou o seu próprio filho por nós, o que não fará Ele por nós? Acham, queridos irmãos, que o próprio Deus se teria oferecido no nosso lugar para depois nos abandonar? Não. É nas tuas circunstâncias que Deus está a cumprir o seu plano em ti e na igreja. Na verdade, é no meio da nossa fraqueza que o poder do Evangelho e a graça de Deus ficam mais evidentes. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro. Este tesouro é o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 11:30, quando Paulo diz: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou 2 Coríntios 12:9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Efésios 3, versículo 13, mais uma vez. Diz Paulo aos Efésios: peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Da mesma maneira, queridos irmãos, não desfalecemos nas nossas tribulações, porque é nelas que Deus está a cumprir o seu plano. É nelas e através delas que Deus nos está a moldar à imagem do Senhor Jesus. É nelas que nós estamos a ser salvos. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu és soberano sobre todas as coisas e porque tu exerces a tua autoridade sobre todas as coisas. Nós queremos agradecer-te porque tu não abandonaste o mundo ao seu próprio pecado. Nós queremos agradecer-te porque ainda hoje tu ages no nosso meio. Queremos orar por aqueles que, estando aqui presentes, ainda não se arrependeram e ainda não colocaram a sua fé no Senhor Jesus. Que hoje possa ser esse dia de encontrarem salvação naquele que é o único onde existe salvação. Que hoje mesmo possa ser o dia onde possam encontrar perdão para os seus pecados, que possam ganhar esta paz e esta esperança que somente podemos encontrar no Senhor Jesus. E quanto a nós, ó Pai, nós pedimos que nos sustentes. Somos teus, mas na nossa carne, em nós próprios, continuamos fracos. Ó Pai, nós confessamos que ainda somos tentados à dúvida, ainda somos tentados a duvidar da tua bondade, em especial quando passamos por momentos de dificuldade e de sofrimento. Queremos pedir a tua força. Queremos pedir que na nossa fraqueza tu nos sustentes, para que nós possamos a cada dia reconhecer que somos o que somos pelo teu poder. Somos o que somos por aquilo que o teu Filho fez e pelo poder do Espírito Santo em nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.